Agora sim. Eu tenho aqui o que vocês mandaram, né, de dúvidas, mas eu começo sempre, como só tem vocês duas, que geralmente a gente faz com 5 pessoas, mas eu queria começar um pouco mais livre, um pouco mais aberto, assim, saber o que é a maior dificuldade de vocês, tipo, o que trouxe vocês até aqui, né? O que fez vocês procurarem a The Starter e pedir essa mentoria. A Karina falou um pouquinho, eu Posso falo. falar? É. Quer falar, Rebeca? Não, pode falar, depois eu falo. Eu fiz essa migração, né? E às vezes quando você faz uma migração, eu tenho apoio, assim, onde eu trabalho, eu tenho um one-on-one com o meu gerente direto. E é uma troca bem legal, assim, mas é uma troca mais voltada para o meu trabalho também dentro da empresa, assim. E aí eu queria entender mais o mercado como um todo, assim, todos os processos, independente de empresas, né? Independente dos nichos e desses silos de empresa, assim. Como que o mercado tem, como que tá isso, o mercado vê esse processo de migração, como que ele está absorvendo essas pessoas enfim, às vezes, tipo, uma dica de como melhorar esse processo, de como melhorar, assim, evoluir de uma maneira saudável, né? Tipo, crescer e criar no repertório ao longo do tempo de uma maneira mais saudável, assim. E trocar mesmo também com pessoas aqui da área, assim, fora do meu ambiente de trabalho, que eu já troco diariamente. Eu acho que é isso, assim. Eu não sei, eu acho que eu botei algumas coisas lá no formulário, eu não lembro mais, faz um tempão, assim. Mas é um. Hoje você trabalha, hoje você já trabalha específico nessa área ou não? Sim, eu sou UI lá onde eu trabalho. Eu trabalho com delivery, basicamente. Resumidamente, é delivery, o projeto que eu tô. Mas eu tô há 8 meses, né? Pouco tempo ainda para. Você colocou aqui que você já trabalha com design, seus maiores desafios é não entender direito como é que o mercado funciona Sim, e os métodos usados por outras empresas, né? sim, sim. E por outros designers. Tá, legal. Bom, vou tentar fazer primeiro um apanhado aqui de cada uma de vocês e depois a gente abre mais, tá? Bom, como é que o mercado funciona? O mercado aqui no Brasil, bom, só tem vocês aqui, né? Então posso ficar, é que às vezes tem brasileiros e portugueses aqui nessa mentoria. Como é que o mercado funciona? Ele está bem aquecido, a, a pandemia deu um empurrão nisso, né? Muitas empresas viram essa necessidade de evoluir nessa parte de tecnologia, mas justamente por conta disso, o que aconteceu? A gente tem uma alta demanda e poucas pessoas preparadas para isso. E aí, isso acaba que criou uma série de problemas no mercado. Então, por exemplo, eu contratei uma pessoa que é júnior. E como tem muita oferta, eu acabo precisando, para segurar essa pessoa, às vezes a empresa promove ela mais cedo. Então, qual é a realidade hoje? A realidade hoje é que o sênior, na verdade, ele é pleno. E o pleno, na verdade, ele é júnior, sabe? Tanto é que um jargão que a gente tem usado assim no mercado eu preciso contratar um pleno de verdade, né? É porque é um pleno mesmo, e não um pleno que foi empurrado. Então, tem essa realidade que acaba dificultando uma série de coisas. E como as empresas estão com pressa, acaba que elas estão dando preferência a vagas de pleno para cima. Né? Dificilmente você consegue, dificilmente não, mas é mais difícil você entrar no mercado sendo só júnior. Né? Você vai ter mais dificuldade. Justamente porque a empresa ainda não sabe direito aquilo. E aí tem outro problema, que a gente chama de maturidade de design. Muitas empresas não têm a maturidade de design. Então, ela contrata, vou contratar um cara de um X. E às vezes nem quem está contratando, a gente nem sabe exatamente o que a gente faz. Né? Então, tem vários problemas, que são problemas comuns para uma carreira que é nova,
né, as pessoas estão aprendendo, e aí, enfim, traz uma série de questionamentos que é um pouco do que você está trazendo aqui. Então, qual é a realidade do mercado? Você tem que realmente investir muito em curso. Os que você falou são ótimos. E, na verdade, você tem que continuar sempre estudando. Desde que você tenha uma ideia, trabalho com isso há mais de 10 anos. E eu continuo estudando. Eu estou sempre fazendo algum curso, tem sempre alguma coisa. E quando eu não estou estudando de maneira assim, formal, eu estou escutando um podcast, eu estou lendo um artigo, sabe assim, você vai para academia, cara, bota um podcast para você escutar. Vai lavar a louça, bota alguma coisa para você escutar. Porque aqui no Brasil, a gente produz muito conteúdo de UX. Muito. Então, você consegue muita coisa sem precisar pagar, na verdade. As comunidades de UX são muito fortes também. Mas existem cursos que valem a pena, quando você, principalmente para você ir se especializando naquilo dali. Né? Porque você só escutar, você vai entender como é que as pessoas pensam, como é que é a cabeça e tudo mais. Mas ali, mão na massa, na prática, aí vale mais a pena você investir num curso. Sim, fiz um apanhadão, não sei se eu respondi a sua pergunta ali do formulário, mas esse é um geralzão da realidade hoje. Né? E aí, com isso também tem os salários estão sendo maiores do que a média por conta disso. Só que, às vezes, aí tem um outro problema que eu não esqueci de falar. Sempre que acontece isso, aparece sempre também algumas pessoas tentando se aproveitar dessa situação. Então, tem cursos que oferecem assim, você vai fazer um curso comigo de um final de semana, você vai sair daqui um profissional de UX e vai ganhar R$ 5.000. Isso não é real. Né? Então, assim, eu chamo isso de oportunismo, na verdade. Então, isso não é real mesmo. Assim como qualquer profissão, tem uma escada e você vai ter que subir degrau por degrau. Se você pula degrau, lá em cima vai dar algum problema, né? Porque você pulou alguma etapa. Mas natural do ser humano ter essa vontade de pular esse degrau também, né? Então, alguns lugares tentam vender uma coisa que não é realidade. Bom, esse é o geralzão. Deixa eu ver o que você botou no... Alguma questão aí, Karina? Até... Não, tudo certo. Isso. Oi? Não, eu ia até comentar que até antes, né, eu estava dando uma olhada no LinkedIn e tudo, e aí eu caí naquele material que você participou até do Miro, vocês fizeram sobre a bolha de UX, né? Que eu achei bem interessante, assim, porque realmente vai crescendo, né? Você acaba entrando na bolha mesmo, né? Precisa ter essa realidade, assim, né? De que entrar não é fácil. Tem gente que diz que a gente ainda não está numa bolha, tem gente que é muito categórico e diz que sim. Tem um pouco de tudo, assim, você escuta um pouco de tudo, sabe? E é até bom você escutar vários pontos de vista, né? Uhum. Deixa eu ver o que você colocou aqui no seu formulário. Quem eu nem lembro também. 1 ano e meio como estudando design, não é isso? Ai, Jesus, o que eu coloquei? Revistas, consegui se destacar, tem tantos júniors, o curso é bom, principalmente sobre as habilidades técnicas. Eu não sei qual curso aqui que você está citando, mas sempre podemos aprender com outras pessoas, principalmente sobre como é a prática de UI e UX em situações reais, também como podemos nos destacar para entrar no contexto dessas empresas. Então, você já está trabalhando em algum lugar? Não, eu não tô. Eu tô aplicando, né, para as vagas, assim, já participei de alguns cases, tô participando do desafio que tem do Vagas UX agora, aí também já fiz um outro case, então, assim, cases fictícios, né? Não, até teve um cliente real, mas não foi para frente, né? Não foi algo contratado. Então, eu tô aplicando. Legal. Bom,
júnior, principalmente, tem que investir em portfólio. E aí, esse portfólio, o ideal é que você consiga que ele seja flexível. O que é flexível? Se você vai aplicar no Itaú, você vai colocar projetos que tenham a ver com aquele contexto do Itaú. Se você vai aplicar, sei lá, uma companhia aérea, você pode tirar do Itaú e de repente colocar alguma coisa da companhia aérea, ou que seja próximo daquilo dali. Por quê? Quem trabalha, por exemplo, com banco, está acostumado a estar naquele universo financeiro de modo geral. Se você coloca um projeto muito distante da realidade da pessoa que está vendo aquilo dali, o esforço cognitivo dela é maior para ela poder interpretar aquilo, né? Então, sempre que você puder colocar coisas, ter essa flexibilidade, colocar coisas que sejam mais próximas, ajuda. Sempre ajuda. E outra coisa também que eu acho interessante é assim, a gente estuda tanto sobre o UX e na hora da gente se preparar a nossa própria carreira, a gente acaba não botando em prática as metodologias que a gente mesmo aprende, né? Então, o que a gente aprende básico, né? Que a gente precisa investir em pesquisa, que a gente tem que fazer benchmark, que a gente tem que fazer pesquisa desk, a gente tem que fazer uma série de coisas antes de começar a projetar. Então, você pode fazer a mesma coisa com a sua carreira. Faz uma lista das empresas que você gostaria de trabalhar. Estuda sobre essas empresas, até para entender se elas são legais de fato ou não, né? E a partir disso, por exemplo, cada vez que você aplica para uma vaga, que você participa de uma entrevista e tudo mais, encara isso como um processo de pesquisa. O que é que tem de padrão entre todas as entrevistas que você participou, né? Que todo mundo sempre pergunta. E assim você vai começando a construir uma estratégia para conseguir uma vaga no mercado. E eu acho que o nome é bem esse mesmo, estratégia. A gente vai olhando o LinkedIn e vai se aplicando, se inscrevendo, se inscrevendo. Muitas vezes a gente não tem uma estratégia. Então a gente sai atirando para todos os lados. Onde eu acertar, opa, bingo. Né? Assim que a maioria das pessoas fazem. Eu acho que não deveria ser dessa maneira. Já, ainda mais para a gente que sabe dessas técnicas e estuda essas técnicas. Né? Então, use ela a seu favor. Né? A empatia, pô, como é que um recrutador pensa? O que ele quer de mim? Eu acho que é uma pergunta essencial também. O que você espera de mim? Estou aqui na sua frente, uma entrevista. O que você espera de mim? E aí ele vai te falar. Ali você pode até não falar nada na hora, mas ali no seu racional você vai ficar assim, isso tudo talvez eu não vou conseguir atender. Vou dançar nessa entrevista. Mas você já, pensando como pesquisa, você já coletou uma informação importantíssima. Né? Pô, o que ele espera de mim? Quando você vai para a segunda, você faz essa pergunta de novo. E aí você vai ver, chegar na terceira, você já começou praticamente uma pesquisa, onde você pega aqueles dados e fala o que tem em comum nessas 3 entrevistas que eu participei quando eu fiz essa pergunta. Aí, claro, você vai correr atrás de quando chegar na 4ª entrevista, você vai correr atrás de você conseguir atender a essa, de forma efetiva a essa pergunta. Né? Então, eu acho que se for nesse racional, que falando assim parece que é mais longo, mas não é. Longo é a gente sair se inscrevendo sem saber o que vai acontecer. Né? Onde a pessoa pode te ligar no dia seguinte ou ela pode nunca nem entrar em contato com você. É verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso, assim. Realmente, encarar a entrevista como uma maneira mesmo, né, de entender como está o É o seu usuário. Né? Sim. Quem é o usuário ali naquele momento? Quem que você precisa entender a forma dele raciocinar? É o recrutador que está ali na sua frente. É o que a gente faz quando a gente tenta entender o nosso usuário. É. Vou até fazer isso aí com essas últimas entrevistas, que ainda a memória está fresca, que documentar e realmente... Uma entrevista, esteja sempre com um caderno e uma caneta. Para você anotar as coisas que você considerar mais importantes nesse sentido. O que você achou, Karina?
Achei legal, acho que é isso mesmo. Eu acho que, bem, complementando, né? Você falou que você tem feito muitos cases, assim. Eu acho que case já é um baita portfólio, sabe? Você fez um estudo ali, enfim. Eu acho que escrever também é muito legal, escrever os nossos aprendizados, né? Eu acho que colocar isso nos nossos cases já é um baita portfólio, assim. Às vezes, você ter, por exemplo, um Medium, às vezes tem um valor maior do que um portfólio, porque ali, além de você ver como o visual, né, o resultado visual, você vai lendo como é que foi o raciocínio. Então, o mais importante é assim, o recrutador, ele está no mar aberto, onde ele tem um monte de júnior. Você quer que ele te veja. Aí, por exemplo, ele começa a aplicar filtros. Quem tem portfólio e quem não tem. De modo geral, costuma ser esse um dos primeiros filtros. Depois, quem tem alguma coisa escrita, quem não tem. Né? Quem tem... Aí, depois, quem tem alguma coisa com perfil da empresa e quem não tem. E assim vai. Então, se você puder ter as duas coisas, é melhor. Se você puder ter o portfólio e você também ter alguns artigos escritos, é melhor. E quando você se interessa, porque o recrutador vê aquilo ali com muita pressa. E é o primeiro filtro, geralmente. Depois isso vai para alguém da área específica, né? Ainda assim, no meu caso, às vezes eu recebo 10 candidatos. Eu passo os olhos. Nesse passar o olho, opa, esse aqui parece ser interessante. Ter algo escrito me chama atenção, mesmo que eu não consiga parar para ler naquele momento. Eu vou olhar e falar, pô, esse cara aqui tem portfólio, tem alguma coisa escrita, eu entro no LinkedIn dele, eu vejo que ele é super ativo nas comunidades, aí aquilo dele vai só contando ponto para mim, sabe? Pô, deixa eu chamar esse cara aqui para conversar. Então, é muito importante também que você seja visto. Publique coisa no LinkedIn, publique a sua opinião no LinkedIn sobre alguma coisa que você viu, que você não achou legal, ou que você achou bom, mas você também ser visto é uma coisa super importante. Essa dica do Medium seria de o case que eu teria no meu portfólio normal, eu colocar também como um artigo. Assim. Por exemplo, o concurso que você participou, da The Starter, teve uma pessoa que, para mim, acabou se destacando. Por quê? Ele pegou Eu vi. e ele escreveu um Medium. Então, o que ele fez ali? Foi Ele o André? lembra o nome dele. Eu sei que ele fez assim, eu comecei a fazer um desafio para The Starter, aí aconteceu isso, aí meu primeiro raciocínio foi assim, o segundo foi assado. Aí ele foi descrevendo. Outra dica que eu acho que é super interessante, estudem storytelling. Cara, isso aí faz muita diferença. Por quê? Porque você pode construir o teu LinkedIn tentando seguir uma história, que quem olha tem que entender como uma história, quem olha tem que conseguir visualizar uma linha do tempo e conseguir entender assim, entendi, a Karina estava aqui nesse momento, depois ela passou para isso, por isso que ela fez tal coisa, e assim vai. E quando você está ali na entrevista, se você consegue contar a sua experiência como se você estivesse contando uma história e essa história sendo agradável de se ouvir, pô, tem candidato que eu entrevistava e eu ficava assim, pô, que pena, eu tenho que desligar, porque tá tão bom o papo, sabe? É isso, a pessoa conta a história dela de uma maneira muito agradável. E isso já meio caminho andado para eu interpretar o seguinte: essa pessoa vai ter uma boa comunicação com o resto do time, vai ter uma boa comunicação com, com outros setores, que ela vai saber defender a ideia dela melhor, ela vai saber comunicar melhor. Então, estudar storytelling é uma coisa também bem legal. Bom, agora eu vejo vocês. Eu falei a beça, o que vocês gostariam de perguntar? Estou pensando. Você tem algum curso, assim, que você acha assim, putz, esse curso aqui, ele foi um divisor de águas na vida de algumas pessoas, assim, profissionalmente, assim. Tem muito curso agora de UX e UI.
tá explodindo, né? Você entra no LinkedIn ali, você é bombardeado com um monte de coisa. Então é difícil filtrar, às vezes, o que, né? Você vê os comentários, tudo é muito bom, nossa, perfeito, não sei o quê. Se tem algum que você fala, nossa, esse realmente ele é imprescindível e vale a pena Eu sou investir. suspeito para falar porque eu estou dentro da Starter, né, que é uma escola. Sim. E aí, assim, o que me atraiu neles, quando eles me convidaram para participar? As turmas são de 5 alunos, então eu acredito muito assim, eu sempre tive de alguma forma vinculado à educação. Desde de questões pessoais, eu sou filho de educadores, né, então cresci escutando minha mãe falar sobre educação e tal, até depois do mestrado, dar aula em faculdade, essas coisas. E de alguma forma, sem querer, eu acabei indo trabalhar em muitas empresas que, direto ou indiretamente, eram de educação. Fui funcionário de algumas universidades, por exemplo. E aí eu acredito o seguinte, a educação de verdade, o aprendizado de verdade, ele é individualizado. Porque eu vou falar alguma coisa aqui, a Karina vai interpretar de uma maneira, a Rebeca vai interpretar de outra. Porque tudo depende da sua base de conhecimento, de como você foi criada, do ambiente que você foi criado, e uma infinidade de outras coisas. Então, o que me atraiu na The Starter foi um pouco isso. Tipo, tem uma turma de 5 alunos, então com isso você consegue dar um atendimento mais individualizado, porque a educação deveria ser individualizada. Mas isso tira o mérito dos outros cursos? Claro que não. Mas como é que eu costumo... Essa pergunta que você me fez, todo mundo faz. Assim. E o que eu costumo responder? Eu acho que você tem que, primeiro, analisar o que você gostaria, o que é bom para você. Porque tem muitos cursos bons. Mas você é uma pessoa super disciplinada? Se você for super disciplinado, você pode pegar um curso gravado, onde você vai ter uma disciplina e você vai assistir, de fato, aquelas aulas. Né? Ah, não, eu não sou disciplinado. Se não tiver um horário, um compromisso, se eu não souber que alguém está me esperando, eu vou ficar empurrando com a barriga e não vou assistir nada. Quando chegar nas vésperas lá de vencer o prazo do curso, eu vou querer assistir tudo de uma vez. Então, você tem que ir para um curso que é ou presencial, ou é ali ao vivo, ou que tem alguém ali chegando junto de você, pegando na sua mão e falando, vamos aprender junto e tal. Então, você tem que fazer essa autoanálise para poder escolher aonde você estuda. Tem pessoas, por exemplo, que eu já ouvi falando assim, Cadu, eu prefiro entrar numa pós, porque uma pós eu vou estar pagando aquilo dali e vai me obrigar a ficar 1 ano estudando. Se eu for fazendo cursos soltos, eu vou fazer um, aí vou passar 6 meses para vou fazer outro e tal. Então, é muito do perfil de cada um, do perfil e do bolso, né? Também tem essa questão. Então, acho que, assim, as que estão mais em evidência, né? E aí depende também muito de estado para estado, né? Aqui no Rio tem algumas específicas que são mais conhecidas. Mas, de modo geral, você está fazendo PM3, Meiuca, FIAP, as PUCs, quando eu digo as PUCs, porque né, tem a PUC Rio, tem a PUC São Paulo, tem a PUC Rio Grande do Sul, tem tanta PUC. Essas, de modo geral, são boas escolas. A Mergo, que é uma referência, né? Terra, enfim, tem um monte. Todas essas, do Aparício, é legal. Do Leandro, eu já não curto tanto. Eu acho muito marketing. Não é aquela história de, às vezes, vende uma coisa que não é real. Você aprende, mas né, não traz a realidade do mercado. Então, todas são bons de certo modo. Né? Mas tem que levar em consideração isso. Qual é o meu estilo de vida e o que eu vou me adaptar? Porque, como o negócio está pronto, né, vamos colocar assim, né, já a estrutura do curso está pronto, você que vai ter que se adaptar àquilo dali. Né? Então, mas assim, em resumo, o que eu acredito? Eu acredito que a educação tem que ser individualizada. Então, lugares que tem curso com turmas pequenas, que tem mentoria associada ao curso, que tem esse suporte ali mais 1 a 1, sabe? Eu acho que o seu aprendizado é maior. E tem um problema também que eu acho que
A maioria dos cursos não buscam isso, mas tem dificuldade. É que você, quando você faz um curso, você está num ambiente controlado. No mercado, não está controlado. Né? Você está ali fazendo alguma coisa, de repente vem o cliente e fala, muda tudo, não quero mais assim. Vem outro e fala, cortei a verba. Então... Eu vivo isso todo dia. Mas qual é o lado bom disso? Você viver isso todo dia te tira da sua zona de conforto, então seu nível de aprendizado ali na marra deve ser enorme. Sim. Sim, E até fazendo esses cursos você já tem uma visão crítica, né? De que não é necessariamente aquela realidade, né? Você vai ter outras... Ele está simulando algo próximo daquela realidade. Né? É o mundo ideal, né? Tipo, essas empresas que já são muito maduras de design, elas têm todos esses processos, assim. Porque o curso que eu faço de Discovery da PM3, eles ensinam muitas coisas legais, assim, vários processos legais, assim, para aplicar no trabalho. Mas tem coisa que você não tem como, sabe? Tipo, depende muito do cliente para cliente, assim. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá, então eu acho que é o mundo ideal. Assim, no mundo ideal você poderia, né, fazer muita coisa massa, mas o mercado ele é muito... Então, mas o mercado tem um pouco de tudo, tá? Eu já vivi um pouco os dois mundos. Então, por exemplo, teve uma época que eu estava numa empresa e teve um congresso internacional de design aqui no Rio. Pela primeira vez ia ter no Rio. E aí eu cheguei para o diretor da empresa e falei assim, vai ter esse congresso aqui que é sensacional. E aí, você não quer pagar para mim, para minha equipe? Aí ele falou assim, faz um e-mail justificando por que isso é importante para vocês e me manda. Eu falei, tá bom. Assim eu fiz, ele recebeu, pagou para mim e para a equipe toda. Que não era uma equipe grande, eram eu e 3 pessoas. Beleza. Fomos para o congresso. Chegou lá, sensacional, tudo. Mas eu saía desanimado, porque eu não conseguia enxergar a aplicação daquilo dentro da empresa que eu estava. E eu acabei nem curtindo tanto, nem aproveitando tanto, justamente por conta disso. Hoje eu estou numa empresa que a realidade é a inversa. Se eu fosse num congresso daquele hoje, eu ia ficar super empolgado, porque eu ia conseguir aplicar uma série de coisas. Porque eu estou numa empresa que eu tenho mais autonomia em relação a isso. E tem mais maturidade de design. Então, não encara também assim de que o que você está vivendo hoje é o mercado. Não. Eu já vivi realidades assim que a pessoa virou para mim e falou assim, você não precisa consultar o usuário, eu trabalho com esse sistema aqui há 10 anos, você pode falar comigo. Então, assim, a pessoa não tem nem noção do que ela está falando, né? Tipo, não, eu preciso falar com o usuário final, não com você que está aqui projetando isso, né, esse sistema. Então, assim, estou te falando isso só para você não desanimar, entendeu? Porque às vezes você fala assim, pô, não, às vezes é porque onde você trabalha não reproduz o mercado como um todo, isso que eu quero dizer. Não, sim, eu acho que isso varia muito de projeto, de empresa, né? Mas, de qualquer forma, é o conhecimento que você tem. Quando você tiver a oportunidade de aplicar, você pode aplicar, eu acho. Exatamente. Exatamente. E como que foi sua pós? Aí você foi minha? UX, né? Então, eu fiz na PUC aqui do Rio, e a PUC tem uma coisa que é muito interessante, que eles chamam de ergodesign, que é a mistura de ergonomia com design, que bebe muito da fonte ali da usabilidade e tudo mais. Então, a PUC ela é um pouco mais teórica nesse sentido. Então, ela traz lá da interação humano-computador, e aí entra muito nessa parte da ergonomia, porque lá tem um laboratório que é muito forte de design de produto, sabe? Tipo, como é que a pessoa está sentada no ambiente, né? E se aquilo dali, eu estou sentado aqui no computador, se a minha cadeira está ergonomicamente correta, se a posição do monitor está correta. Isso tem muito forte. Acho que isso acabou influenciando também para ser esse ergodesign. Eu achei incrível. Após era o tempo todo com como é que chama? Dinâmicas, onde
a gente se revezava, agora vocês são os usuários, agora vocês são os pesquisadores, vamos fazer a dinâmica tal. E era sempre sábado, o dia inteiro. Eu ficava contando os dias para chegar sábado. Então, eu adorei. Assim, achei muito legal. E, de modo geral, as pessoas gostam de pós-graduação de modo geral. O problema é que é mais longo, né? Então, às vezes, você está num momento de vida que de repente, uma pós não é o ideal. Né? Porque você vai ficar um ano e meio estudando aquilo dali. E hoje em dia, um ano e meio, tudo mudou dentro da área da tecnologia. Né? As pessoas estão ficando, em média, 8 meses nas empresas. Justamente porque o mercado está muito aquecido. Né? Então, ela vê outra oportunidade, ela sai, vai para outra, e assim vai. O que é péssimo para as empresas também. Os projetos. Caramba. Gente, esse número eu não esperava, não. Eu sabia que era muito rápido, mas 8 meses. Assustador, né? Gente. Tô Porque chocada. Porque surge outra proposta para pagar mais, né? Assim, se tiver precisando. mas aí também tem uma questão de geração, sabe? Eu acho que sou mais velho aqui, então denunciar a minha idade aqui. As gerações mais novas, né? E aí estou considerando. Quantos anos você tem, Rebeca? Tem 19. Então, sua geração mais ou menos. São mais imediatistas, né? E por que são mais imediatistas? Porque você já entrou, eu digo você, né? A sua geração já entrou, já cresceu vendo coisas mais imediatas, vendo WhatsApp, que você tem uma resposta muito rápida, né? Tudo é muito mais ágil, tudo é muito mais rápido. Então, naturalmente, isso acaba impactando a vida como um todo. Então, você acaba tendo um desejo mais imediatista. As gerações anteriores à sua, né, da Karina mais ou menos, a minha, as coisas eram mais devagar, porque o e-mail não era o mais tecnológico que a gente tinha, era o e-mail. Então você mandava um e-mail e você esperava a pessoa responder e tal. Ela poderia levar um dia para responder. Hoje as pessoas mal usam e-mail, elas só usam e-mail quando quer formalizar alguma coisa. Quando quer se comunicar, você vai para outros, WhatsApp, Slack, o chat da empresa, sei lá. Então, tem umas. É diferente, entendeu? A forma como você vê o mundo é muito mais ágil. Então, quando você está no emprego e você fala, você está como júnior, e outra empresa chega lá e fala assim: olha, não quer vir trabalhar aqui comigo? Eu te pago R$100 a mais e você vira pleno. Você veio de uma cultura mais imediatista, você vai. Então, não é culpa sua, nem culpa da geração, é culpa do ambiente que a gente está. Um ambiente muito mais acelerado. Né? A tecnologia da informação hoje é muito mais acelerada. Também exige uma autocrítica, né? Porque se a pessoa é júnior, tipo assim, ela precisa também reconhecer, assim, claro que dinheiro é um fator muito importante, né? Mas, assim, às vezes a gente vai vendo o pessoal, como você falou, vai ganhando cargo, né? O nome, mas a técnica em si não deu tempo, né? De evoluir, né? E aí ter essa humildade realmente e paciência, né? Assim, exige mesmo. Teve uma época que eu tava assim, tipo assim, caramba, porque o curso que eu comecei a fazer foi em 2020. E aí eu ainda tava fazendo técnico e tudo. Aí eu ficava, gente, um monte de gente conseguindo vaga, eu aqui. Aí eu fico assim, meu Deus. Só que aí eu parei para pensar, tipo, eu fiz um curso, imagina pessoas que estão há anos, né? Faz a faculdade, pós e estuda, não é uma coisa fácil, né? Você achar que aquele conhecimento vai vir ali de você fazer um curso e achar que aquilo ali já é o suficiente. Às vezes é para você entrar, mas não necessariamente, né? Eu sou muito favorável à faculdade, eu apoio quem faz faculdade. Hoje, o mercado de tecnologia tem um questionamento sobre isso, algumas pessoas dizem que não é necessário fazer faculdade e tal. Eu acho que é fundamental, porque cria uma espécie de pilar, sabe? A Karina fez faculdade e hoje, por exemplo, que era muito mais voltada para o gráfico, hoje ela está no digital, mas os pilares de design, tenho certeza que não saiu da sua cabeça. Né? Você usa eles até hoje. Então, eu acho super importante ter a faculdade.
às vezes você faz uma faculdade de 4 anos e ainda assim você não vai estar preparado. Então, imagina um curso de 3 meses, de 6 meses. Ele vai te dar um start, vai te dar uma base para você, e o resto você vai aprender ali na marra, no dia a dia. Mas ele não vai te preparar 100%. E acaba que hoje isso é até difícil da gente afirmar o que prepara, o que não prepara, porque se você faz um curso um pouco mais longo, quando você acaba aquele curso, muita coisa nova já saiu, né? Então, está tudo muito mais rápido. Então, difícil de falar isso. E tem muito, depende muito do contexto também, né? Você está num contexto onde as empresas que você passa são só de educação, está num contexto que as empresas que você passa é só de alimentação. Aí, naturalmente, isso é um caminho que às vezes acontece naturalmente. Se você começou, sei lá, trabalhando numa empresa de alimentação, provavelmente uma outra empresa de alimentação vai te chamar, ou você vai ver de outro lugar. E aí pensar, pô, já tem experiência nisso, né? Eu não vou ter que ensinar tanta coisa e tal. Então, na de educação, a mesma coisa, e-commerce acontece a beça isso, às vezes no próprio descritivo da vaga vem diferenciais, já ter trabalhado com e-commerce. Teoricamente, o X é o X em qualquer lugar, né? Mas, pô, você já sabe como é que funciona o e-commerce, já sabe um monte de coisa. Quando eu fui trabalhar na Jovem Gênesis, onde eu estou hoje, o fato de eu entrar lá e eu já era professor, eu já tinha uma bagagem maior de educação, me ajudou a beça. Facilitou minha vida. Então, tem essas questões também. Verdade. Mas o que é aquilo que vocês pensam assim? O que eu gostaria de perguntar nesses cursos que eu fiz e que eu não tenho coragem de perguntar? Tá? Então, aproveitem, perguntem. Pensando. O quê? Pressão? Não, tô pensando. Entendi que é pressão. Eu acho que, assim, os cursos, bem, o que eu faço atualmente, ele é muito focado para processo de pesquisa, discovery e tudo mais. Às vezes, eu acho que falta um pouco essa coisa do visual, sabe? Eu sei que o curso não é focado nisso, né? E o curso é gravado, então a gente não tem como tirar dúvida, não tem como perguntar. Pode mostrar um exemplo na prática desse projeto, como ficou visualmente, assim? Porque não tem mesmo. Os projetos que eles apresentam, os cases são de pesquisa. Assim. Eu sinto falta de ver coisas mais visuais, ver um processo como um todo, assim, sabe? Olha, a gente fez essa pesquisa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse storytelling que você falou, né? Tipo, a gente estava aqui, a gente fez isso aqui, a gente chegou a esse resultado aqui. Eu sinto falta um pouco disso, assim, de entender o processo como um todo. Como que... Enfim, eu não sei se eu poderia perguntar isso no meu curso, né? Tipo, não é o foco deles, assim, mas talvez eu faça isso mais para frente, um curso mais voltado para visual e tudo mais. Na verdade, quando a gente fala de UX, é uma área muito ampla, né? Tem muita coisa. E por isso que, com o amadurecimento da profissão, está tendo tanta especialidade, né? Então, se agora tem uma pessoa só para as questões escritas, tem uma pessoa só para pesquisa, né? Tem uma pessoa só para design system, assim vai. Então, ela está começando a se especializar e, naturalmente, os cursos também estão começando a fazer essas diferenciações. Mas, de modo geral, se você precisa entender o processo como um todo, eu acho que uma boa base de raciocínio é o design thinking. Design thinking é a base de todas as metodologias. Se você reparar, quase toda metodologia, ela de alguma forma está bebendo da fonte do design thinking, que é aquela base. Olha, eu tenho um projeto, eu preciso entender primeiro desse projeto, então vou mergulhar naquele assunto, vou pesquisar tudo que eu posso sobre aquele assunto, para, entre aspas, né, claro, muitas aspas aqui, virar um especialista sobre aquele assunto, para aí sim, a partir dali, eu começar um processo de ideação, ou um processo de direcionar quais pesquisas mais aprofundadas eu preciso fazer e tal. Então, se você tem um raciocínio de design thinking para tudo, já facilita de modo geral
independente de qual momento da etapa você vai trabalhar no design, porque se você estiver numa etapa, por exemplo, de desenhar protótipo, provavelmente você vai virar para a pessoa e falar assim, peraí, mas de onde vieram essas ideias? Né? O que você fez antes disso? Cadê o resultado das pesquisas? Cadê os dados? Porque na sua cabeça, pensando, raciocinando como design thinking, você já sabe que teve um processo antes. O que às vezes acontece é que a pessoa fala, não teve, é porque eu acho isso. Aí você já sabe, muitas vezes, manda quem pode, obedece quem tem juízo, às vezes você tem que fazer pronto, mas você já sabe, está consciente de que aquele projeto não está sendo feito da forma correta. E tudo bem, porque às vezes você tem que cumprir ordens e é isso. Se você está num lugar que tem mais abertura, você fala, pô, não é melhor a gente investigar um pouquinho sobre isso? Né? Ou você mesmo, antes de começar a desenhar uma tela, você vai falar, pô, peraí, eu vou dar uma pesquisada nisso aqui, porque não está claro para mim. Porque você tem esse processo na sua cabeça, que é um processo que eu considero mais macrozão, sabe? E todos os outros acabam vindo, usando ele como base. E acaba que, se você for lembrar do seu tempo da faculdade, provavelmente, mesmo que nenhum professor tenha falado especificamente design thinking, ele estava aplicando isso. Se ele fala para você assim, vou fazer um cartaz, faça um cartaz. O que ele falava para você fazer? Mandar você primeiro fazer uma pesquisa sobre aquele tema, você entender bastante sobre o tema, depois você selecionava a imagem, ou você saía para fotografar, né? Hoje a gente cata tudo na internet, mas acho que na sua época já era da internet, na minha que a gente saía para fotografar. E aí você ia construindo um processo de ideação para depois você ter uma geração de hipóteses, para depois você gerar um rascunho, para você gerar um protótipo, aí você mostrava para o professor, o que você acha? Ah, legal, bacana, vai por esse caminho. Aí você aperfeiçoava e fazia a versão final. E eu estou falando de um processo que não tem nada a ver com digital. Mas você vê que a base é a mesma. Né? Então, essa base, que vai continuar mudando, vão aparecer 1000 novas metodologias e tudo mais, mas essa base ainda é muito forte até hoje. Né? Eu acho que vai levar muitos anos para que isso mude. Né? E esse raciocínio sempre ajuda. Agora, é uma cachaça, assim, porque quanto mais você usa esse raciocínio, mais você quer usar em tudo. Então, hoje eu uso na minha vida pessoal, assim, sem querer, sabe? Então, assim, dar um exemplo banal aqui. O meu filho estava me perturbando que queria um cachorro. Automaticamente, eu fui primeiro fazer uma pesquisa sobre o cachorro, entender quais eram as melhores raças, qual que lidava... Aí, como é que tem que ser a interação? Qual que lidava bem com criança, qual que era mais fácil disso, não sei o quê. E aí chegou um momento que minha mulher falou assim, e aí a história do cachorro, vamos resolver esse cachorro? Eu falei, peraí que eu estou pesquisando, não sei o quê, estou vendo, aí eu já queria ir em canil visitar para fazer uma experiência, ao protótipo. Né? A gente pode tratar um cachorro como protótipo, óbvio que não, mas né, mais ou menos seria a etapa ali de teste, vamos colocar assim. Chegou uma hora que ela mesma virou para mim e falou assim, ela não é designer, virou para mim e falou assim, para com essa história de design thinking, pelo amor de Deus, vamos resolver logo, é só um cachorro. Entendeu? Então a gente aplica isso, às vezes, automático. Quando ela falou isso, eu comecei a rir. Eu falei assim, nossa, é mesmo, eu estou aplicando design thinking até na história de um cachorro. Que fica ali dentro de você já, isso naturalmente. E aí isso te enche de argumentos dentro da empresa. Porque quando alguém vem com um monte de achismo e fala para você, faça, aí você fala assim, por quê? De onde saiu essa ideia? Isso está fundamentado de onde? Que dados você trouxe para tomar essa decisão? Muitas das vezes, você não vai ter nenhuma dessas respostas. E aí, dependendo da empresa, se você tiver abertura, a pessoa vai falar assim, e prazo, né? Se tiver abertura e prazo, a pessoa vai falar, tem razão, não pensei nisso. Vamos então investigar mais um pouco? Aí você começa a abrir uma portinha para aplicar tudo que você está aprendendo no seu curso. Entendeu? Mas você tem que cavar isso. A empresa não costuma abrir essa porta naturalmente. Porque ela não tem esse olhar, ela não tem essa maturidade de design. E esse, hoje, eu acho que é o nosso maior desafio em todas as empresas. Pode ser uma relação de amor e ódio. Já vem com aquela resposta, né? Assim, com aquilo. Com a solução
que eles querem, né? E eu queria, assim, se desse para você comentar, pedir para você comentar, assim, de algum projeto que você participou, que a pesquisa, assim, realmente trouxe um resultado que levou para um rumo diferente, assim. Isso acontece, na verdade, o tempo todo quando a gente aplica a pesquisa de verdade, né? Eu tive uma experiência recente, onde a gente estava criando Bom, hoje o nosso produto, né, na empresa que eu trabalho, o produto é um aplicativo para escolas, né, para crianças e adolescentes, e a gente está precisando criar uma parte de portfólio, onde o professor ia poder fotografar o trabalhinho dos alunos, e ele ia colocando uma espécie de, como se fosse uma galeria de imagens, assim. E os pais vão poder ter acesso, vão poder comentar e tal. E inicialmente falei assim, vamos fazer parecido com uma rede social, onde a gente joga para dentro de uma galeria de imagem, mas aí a gente pode compartilhar, os pais, eu falei assim, imagina o pai compartilhando com os avós, olha que legal, né? Ou com os padrinhos e tal. Mas eu sou suspeito para falar porque na empresa só tem eu e mais 3 pessoas que têm filho. Então eu tenho uma visão de pai também. Eu acabo tendo uma visão um pouco diferente. E aí eu acabei sendo voto vencido por uma questão técnica e talvez por uma questão de que as pessoas que estão envolvidas no projeto não têm filhos. E falaram assim, não dá tempo, uma rede social vai ser muito complexo tecnicamente de implementar, então não vai dar. Aí eu falei, tá bom, você está me colocando uma limitação técnica, ok. Aceitei aquilo dali, eu falei, mas não acho que esse seja o ideal. Ah, mas é isso que tem, o prazo, limitação técnica, vambora. Ok. A gente deu prosseguimento no projeto, fizemos o protótipo, e aí a gente preparamos o teste com os usuários e fizemos o teste. Nisso, já estava todo mundo desesperado para colocar logo em produção. Eu assim, calma, já vai, né? E fizemos os testes, cara, todos os pais tiveram dificuldade. Eles não entenderam a proposta. Porque a proposta já começou errada, ela começou sem pesquisa. Né? Então, muitas vezes eu alerto sobre isso e as pessoas falam, não, mas tem que fazer, e tratam, às vezes, aquilo como óbvio. Então, você imagina se uma pessoa que não tem filho em idade escolar, aliás, não tem filho nenhum, não importa se é idade escolar ou não, pode fazer um julgamento de que aquilo dali é ideal. Eu que tenho filho em idade escolar não posso, né? Porque a minha opinião é minha. Né? Eu tenho que coletar a opinião da maioria. E aí, acabou que deu uma série de problemas, porque já tinha que ter ido para o desenvolvimento. E aí a gente mudou tudo, para tudo, estacionou aquilo dali, vamos refazer, vamos fazer. Aí mudou o escopo do projeto. Aquilo dali que era uma prioridade máxima, deixou de ser uma prioridade, colocaram ele mais para trás e falaram... Essa parte de portfólio dos alunos, dessa parte dos pais. Aí moveu, tá. Esse pedaço, porque na verdade é um aplicativo maior, né? Então esse pedaço do projeto, desse aplicativo, ele foi cortado, né, do processo, falaram assim, não, esse pedaço aqui, a gente comprovou de que não vai dar certo se a gente perder tempo implementando ele, separa, vamos estudar melhor, vamos fazer direito, o resto seguiu. Porque isso também é muito importante, assim, a gente não pode tratar um produto como uma coisa única. Ele tem que estar sempre fatiado em processos. Porque, às vezes, e você também não vai conseguir fazer uma pesquisa que você vai conseguir abordar um produto inteiro quando ele tem muitas funcionalidades. Então, você tem que fatiar ele em vários pedaços. E você vai testando por pedaços e você vai implementando também por pedaços, porque não dá para você implementar tudo de uma vez, porque, às vezes, você não vai ter time para isso. É muita coisa. Então, a gente tirou esse pedaço e falou, não vai aparecer lá para os pais, nem para o professor, essa funcionalidade de portfólio. Todo o resto está lá, mas essa não vai. E a gente vai consertando, é ruim, porque né, a gente teve que tirar um negócio que a gente esperava, e isso às vezes tem um impacto comercial também, né, no modelo de negócio, às vezes aquilo dele é muito importante,
Nesse caso, naquele momento, não era. Mas é bom por um lado. Qual é o lado positivo disso? É que as pessoas começam, na base da paulada, a pensar assim, eu precisava ter investido em pesquisa. Entendeu? E aí, assim, você vai educando as pessoas sobre a maturidade de design. Ganha mais credibilidade, né? Ali, né? Mas é lento. É uma coisa que você tem que ter paciência. Eu sei que deve ter momentos, pelo que a Karina falou aqui rapidamente, deve ter momentos que você acabou de assistir um curso, você chega no dia seguinte no trabalho, a pessoa não segue nada daquilo, né, dá vontade de gritar, mas é porque é um processo lento. Às vezes a pessoa tem que quebrar a cara, às vezes a empresa tem que perder dinheiro para olhar e falar assim, eu tinha que ter feito do jeito que a Karina falou. Exatamente. Eu acho que isso é um mantra, assim, um mantra não, como é que chama? Uma característica muito forte do design, porque eu estou falando com vocês aqui que é uma coisa que acontece muito antes do design digital. Quando ainda era o design gráfico, também já tinha isso, né? As pessoas, não, faz, exemplo do cartaz, não, faz só assim, 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 tá legal. E naquela época não tinha tantas formas de medir o sucesso como a gente tem hoje. Hoje a gente tem plataformas que medem um monte de coisa ali do usuário e tal. Mas se você for medir, um monte de coisa quando não tinha pesquisa não funcionava. E a gente tem que ficar provando o valor do design o tempo inteiro. Então, desde o design gráfico, você tem que fazer isso. E se você também parar para analisar, as empresas de maior sucesso em design no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, são aquelas que conseguem vender esse valor do design de uma maneira muito forte. Essas são as que têm mais sucesso. Porque, de fato, o design é muito importante. Mas é uma coisa difícil de você fazer essa transformação do abstrato para o concreto e, pior, desse concreto se tornar algo que você provar assim, olha, se você fizer isso, você vai ter lucro. A sua empresa vai ganhar mais dinheiro. É um super desafio. Então, empresas, sei lá, aqui no Brasil, como Ana Couto, como Crama, que são antigas, vêm desde o design gráfico, elas fazem isso de uma maneira tão exemplar, de uma maneira tão boa, que elas conseguem ter um sucesso maior por conta disso. É o maior desafio da nossa profissão, é esse. Assim, Mesmo não sendo aquilo, o criativo, né? Mas as pessoas ainda não vê que faz parte, assim, do negócio, né? Não é necessariamente criativo, é na construção mesmo, né? Não tem como. Mas é muito interessante eu perguntar. Tem essa associação de que design é só visual também. Não é. Impacta mesmo. E eu perguntei justamente porque, como eu não estou num projeto, assim, num desafio mesmo, real, né? Então, aí você acaba, às vezes, entrevistando as mesmas pessoas próximas, assim, para os cases, né? Então, você vai, assim, não vê aquilo realmente tendo uma reviravolta, assim, e aí eu queria justamente perguntar por conta disso. É muito legal aí a experiência. E aí, estamos chegando no nosso tempo aqui, mas se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, a Karina está com uma cara assim, eu não sei se eu baguncei mais a sua cabeça ou se eu clareei. Nada, achei maravilhoso, assim, todos os pontos. A Rebeca também levantou pontos muito interessantes, dúvidas que eu não tinha pensado, mas depois que ela falou, nossa, que pergunta boa, assim, caramba. E achei muito legal o nosso papo. E mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar para a gente finalizar? Acho que eu tô tranquilo, assim, foi muito bom mesmo, assim. Eu acho que foi minha primeira mentoria, assim, então foi muito legal. Eu também estava meio sem saber o que eu ia perguntar, e ter a visão também da Karina, que já entrou na área, né, e o Cadu também, foi muito legal. Dá, assim, o ânimo, né, de, assim, conhecer os profissionais diferentes. Bom. Legal. Legal. Deixa eu dar alguns spoilers para vocês aqui. Semana que vem, a The Starter vai ter uma live, em Portugal chamam de webinar, né? Mas a gente aqui no Brasil costuma chamar de live, com um profissional de tipografia. Ele vai falar só sobre
a importância da tipografia, que às vezes uma coisa às vezes até negligenciada por nós, né? A gente escolhe assim, às vezes sem se preocupar muito. Então, ele é doutor em tipografia, saca muito. É um amigo meu, super profissional. E isso na semana que vem. Na outra semana, a gente vai trazer o João e ele vai contar um pouco sobre carreira mesmo, assim, sobre a história dele, sabe? Ele hoje trabalha com design digital e trabalhou um tempo no Infoglobo. Então, ele veio de empresas pequenininhas, fez uma faculdade tecnólogo, né, que é aqueles 2 anos, mas depois ele foi para uma grande empresa, então um pouco para contar a história dele. Deixa eu pensar, lembrar aqui os outros nomes. Depois a gente deve ter uma com a Cristiane Melcher, essa vale a pena seguir, não que os outros não posso falar isso, né? Todo mundo vale a pena seguir, senão a gente não estava convidando, mas a Cris é uma super referência. Qual o nome? Qual o sobrenome? Cristiane Melcher. Melcher. Cristiane com CH. É uma super referência em design de modo geral, design thinking, ela entende do assunto como ninguém. E o próximo, que a gente fez uma com ele e deu problema no LinkedIn, não rolou e tal, é com a Axel, que é muito legal, porque ele tem uma pegada de como é que o design pode te ajudar a dar sentido às coisas. Uma viagem, o papo com ele, mas uma viagem muito legal, assim, que você fica assim, como é que eu não pensei nisso antes, sabe? Então, a gente fez com ele a primeira vez que ele estreou esse esquema de lives, que a nossa ideia é fazer uma a cada 15 dias, e o LinkedIn não gravou, deu problema e tal, a gente vai refazer. Então, tem essas 3 pessoas aí que a gente vai fazer essas lives. Fiquem ligados aí no LinkedIn, nas redes sociais do The Starter. E aí já estou adiantando para vocês esses próximos, né? O Vinícius, de tipografia, o João contando um pouco a história dele, a Cris, que ou vai ser sobre pesquisa ou vai ser sobre design thinking, e o Axel, que é sobre design como geração de sentido, que é sensacional também. O Axel, como é um nome diferente, não é fácil de vocês acharem no LinkedIn. Como é que escreve? Eu ia até perguntar isso. AXEL. Então eu escrevi certo. Assim. Se eu não me engano, é Axel Sandy o sobrenome dele, eu acho. E acompanha lá, a gente tem previsto também alguns cursos mais curtinhos, mas a gente deve ter curso de Design System em breve, curso de Design Estratégico, enfim, tem um monte de coisa no forno aí que eu acho que vai ser legal. E, bom, sou suspeito para falar, né, porque eu estou ali dentro, mas eu acho que esse modelo de 5 alunos no máximo, eu achei bem legal. Legal. E também, qualquer coisa que vocês precisarem, podem me chamar lá no LinkedIn também, a gente vai se falando. E vocês estão no Slack, né, na comunidade, né? Sim. Tô lá. Vocês podem falar por lá também alguma coisa. Vou mandar notificação no LinkedIn lá. Como é que fala conexão? É verdade, não tem. Também. Manda lá para mim, a gente, qualquer coisa se fala por lá ou se fala pelo Slack. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo aí, porque eu vi essa questão das mentorias, gente, é muita dedicação, né? Que tem, assim, muito legal mesmo. Parabéns aí pelo tempo. Obrigado, mas é um maior prazer, assim, eu poder contribuir de alguma forma no desenvolvimento de vocês. Eu acho que é a maneira que eu tenho de contribuir para a comunidade UX também, né, que é tão forte, tão atuante, e se envolvam nas comunidades, porque eu mesmo, quando preciso de alguma coisa, eu jogo ali nas comunidades, cara, sempre tem alguém ajudando. Isso é muito legal. É uma área onde todo mundo se ajuda. Isso é muito interessante também. Sim. É legal o UX, assim, porque é o design, mas o design antes do UX era uma coisa muito ego, né? Assim, tinha uma coisa do ego muito grande. Eu acho que o UX quebrou isso, sim, quase que 100%. Assim, você vê que as pessoas hoje em dia não
sabe? Realmente uma comunidade que antigamente já não era tanto, assim. Era uma Eu coisa acho muito elitista, legal. né? Antes era um Então, elitista. sim, agora é mais abraça todo mundo, não, vamos aí, vamos ajudar, vamos crescer juntos, isso é muito legal. E obrigada também pelo seu tempo. E foi muito bom, foi um prazer participar aqui. Espero que a gente tenha mais papos. Com certeza, vai ter outras coisas. Apareçam lá nesses eventos também, Sim. coloca dúvidas ali sempre tem um chatzinho rolando, né? Coloca dúvida, participa bastante. Até aquilo que eu falei para vocês, né? Vocês também começarem a ser vistas, as pessoas começaram a falar, essa aí é aquela que sempre pergunta alguma coisa, sabe? Sim. Começar a Essa ficar boa dica. conhecido. Sim, com certeza. Legal, foi um prazer conhecer vocês. Se puder contribuir, Prazer também. vocês me chamam. Tchau, Tá bom. gente. Obrigada, Prazer, gente. viu? Boa noite, bom final de Prazer. semana aí. Boa Tchau, noite, tchau. bom fim de semana.